Tá piscando, tá gravando, tá com o meu áudio. Vambora. Se você acha que precisa estudar horas por dia para conseguir aprender uma tecnologia, um framework ou qualquer outra coisa na sua vida, nesse vídeo eu vou tentar te mostrar que isso não é verdade. Pelo seguinte motivo. Hoje eu sou dev, sou pai, trabalho full time, treino e ainda assim consigo manter os meus estudos com constância, fazendo faculdade, pós-graduação e até estudando por fora. E hoje eu vou te mostrar a minha rotina, o que eu faço, como eu mantenho a constância com tudo isso e quais ferramentas eu utilizo para me ajudar nesse processo, mesmo tendo pouco tempo. Mas antes de te contar tudo o que eu faço, queria te contextualizar primeiro. Muitas pessoas acham que quanto mais sênior você é, ou mais cargo, ou mais conhecimento você tem, menos você precisa estudar. E na verdade eu acho que é o contrário. Nossas vidas acabam se tornando mais corridas, né? Pelo seguinte motivo. Eu acho que quanto mais você cresce, mais conhecimento você tem que absorver, já que quanto maior o seu cargo, mais responsabilidade você tem. Logo, mais conhecimento você tem que ter. Então, se você júnior já estudava, você pleno vai estudar mais ainda e sênior mais ainda. Então, a cada cargo você tem que estudar mais. Hoje eu me vejo estudando pra caramba, coisa que eu não imaginava. Eu júnior já estudava pra caramba, hoje em dia sendo sênior, então eu estudo 3, 4 vezes mais. Então, o que eu vou te mostrar aqui é baseado numa rotina real, a minha rotina, e tudo que eu faço para manter essa constância nos meus estudos e em todos os outros âmbitos da minha vida. E com tão pouco tempo, não tem como eu ficar estudando coisas que são hype no Twitter ou no LinkedIn. Então eu preciso focar em coisas que eu utilizarei ou agora ou pelo menos nos próximos meses. Então, meu foco hoje é estudar algo que vai ter impacto direto ou com o meu trabalho ou com algo que eu esteja atuando naquele momento. Como por exemplo, eu comecei a estudar Angular por conta do meu trabalho atual. Então eu estou estudando algo agora que tem impacto direto com algo agora também, que é o meu trabalho. Então a ideia é, se não for útil agora, ou pelo menos nos próximos meses, vai para uma listinha de explorar depois. É uma listinha que eu tenho com todas as coisas que eu planejo estudar, mas que não fazem sentido para o meu momento de carreira ou pessoal. Beleza, mas quando estudar no meio disso tudo? E eu vou ser sincero com vocês. Hoje eu trabalho menos com tempo fixo de estudo e mais com a intenção fixa de estudo. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu não delimito um horário para estudar, mas sim eu acordo com a intenção de estudar naquele dia. Então, o que eu costumo fazer? Eu estudo nos horários que dá para estudar, pelo seguinte motivo. Minha vida acaba sendo corrida, eu não tenho muita previsibilidade no meu dia, porque minha filha é pequena, às vezes eu tenho que ficar com ela para minha esposa fazer alguma coisa e vice-versa. Então eu acabo que eu não sei o que eu vou fazer no meu dia por inteiro. Então o que eu costumo fazer? Eu estudo quando dá tempo. Então, às vezes eu vou conseguir estudar 10 minutos antes do trabalho, às vezes no horário de almoço, às vezes pós-trabalho. Então o segredo é não esperar ter o momento certo e perfeito para estudar, mas sim estudar no tempo que dá e quando dá. Outra coisa que me ajudou bastante foi parar de confiar 100% na minha memória. Apesar de eu considerar ter uma memória relativamente boa, mas eu parei de confiar 100% nela e comecei a dedicar mais tempo em anotações ou em algumas coisas que eu preciso guardar isso. Então hoje eu utilizo o Notion para fazer todas as marcações que eu preciso, sejam questionamentos, dúvidas, relatos de estudo, documentações, roteiros de vídeo, seja o que for, hoje eu utilizo o Notion para fazer essas anotações. Ano passado eu comecei a fazer um bookzinho, então eu tenho um book de 2024 lá no Notion com tudo que eu fiz ou quis fazer em 2024 e esse ano eu fiz a mesma coisa. Eu tenho um book no Notion de 2025 com tudo que eu estudei, seja de faculdade, pós-graduação, roteiro de vídeo, seja o que for, ideias que eu tive, tá tudo lá, tudo anotadinho. E se não, às vezes eu anoto no caderno, que é os tópicos de hoje do vídeo estão anotados aqui no caderno, né? Então eu também gosto dessa parte de anotação manual mesmo, eu gosto bastante e às vezes eu vou diversificando, mas sempre tenho ideias em todos os dois contextos, mas normalmente no caderno eu deixo mais coisas que eu sei que eu vou atuar no dia a dia. Então, por exemplo, tasks de trabalho, coisas que eu preciso fazer no meu dia ou algo do tipo, que acaba sendo mais visual para mim. E todo o conhecimento de estudo eu acabo de fato deixando no Notion, porque é um conhecimento mais denso e eu sei que eu posso consultar depois isso. Tá, mas só estudar e anotar não adianta de nada se você não colocar na prática, certo? Então, o que eu costumo fazer? Vamos supor que eu esteja estudando Docker. Eu não crio um projeto de ponta a ponta para colocar num container do Docker, criar uma imagem e fazer todo o fluxo. Não, eu faço uma aplicação simples que vai funcionar ali, eu vou conseguir ter os conceitos básicos de Docker,
Docker e assim fixar um pouco mais o conteúdo na minha cabeça. Então, às vezes, só um arquivinho de código à parte para que você consiga estudar aquilo, colocar em prática, e isso me ajuda a fixar o conhecimento muito mais do que só assistir a videoaula ou o curso que eu estou fazendo. E o mais difícil não é começar a estudar ou começar uma rotina, mas se manter esse processo. E uma mudança trivial para mim foi quando eu parei de pensar que eu precisava aprender tudo hoje. Então, hoje em dia, mais vale para mim estudar 20 minutos por dia do que chegar um sábado ou domingo e maratonar 6 horas de estudo direto. Então, se você também tem pouco tempo por dia para estudar, saiba que dá sim, tá? Mas precisa ser do seu jeito e na sua rotina. E se você começar a estudar um pouco todos os dias, você vai se surpreender com o tanto de conhecimento que você vai ter ao final de um mês. Bom, é isso. Se esse vídeo ajudou você, deixa um like aí, comenta qual que é a sua maior dificuldade para estudar, manda esse vídeo para algum amigo que está precisando de alguma dessas dicas. Não se esquece de se inscrever no canal, uma meta de 2.000 inscritos. E é isso, pessoal. Até a próxima.